Olá, meu nome é Leonardo e eu vou apresentar sobre compressores, sopradores, ventiladores, tubulações e válvulas. Esses são os tópicos que eu vou abordar na apresentação desse seminário. Então, dando início com a introdução, primeiramente eu trouxe essa imagem para a gente imaginar que tem um fluido escoando aqui nessa tubulação. Para que o fluido se mantenha escoando, é preciso adicionar energia a esse fluido. E essa energia ela é gerada por um equipamento motriz, por exemplo, uma bomba, um compressor. Esse equipamento motriz ele realiza trabalhos sobre o fluido, adicionando energia para compensar as perdas por atrito ou aumentar a velocidade de pressão ou de altura do fluido. Os compressores, sopradores e ventiladores são máquinas que operam o fluxo compressível, convertendo energia mecânica em movimento de fluidos gasosos. Esses três equipamentos se diferenciam na capacidade de compressão, onde os ventiladores podem causar um aumento de até 0,03 atm, os sopradores de até 0,3 atm e os compressores ocasionam um aumento de até milhares de atm, mas não se deve encarar essas pressões mencionadas como fronteiras rígidas, porque pode haver pequenas variações. Entrando na parte agora dos compressores, a compressão de gases até pressões muito altas são comuns nas indústrias de processos, porque muitas reações químicas necessitam de pressões elevadas para que se tenha um bom rendimento. Os compressores podem ser classificados como deslocamento positivo ou dinâmico. Dentre os de deslocamento positivo, a gente tem os alternativos, que se dividem em tipo pistão, tipo êmbolo e tipo diafragma, e os rotativos, que se dividem em tipo palhetas, tipo parafuso e tipo lóbulos. Já os dinâmicos se dividem em centrífugos, mais conhecidos como de fluxo radial, e de fluxo axial. Na compressão de deslocamento positivo, o gás é arrastado para uma ou mais câmaras de compressão, que são fechadas quando o gás é admitido. Então, o volume de cada câmara diminui gradativamente, e aí o ar vai ser comprimido internamente. Quando a pressão atinge a pressão de montagem projetada, uma válvula vai ser aberta e o ar é descarregado no sistema de saída. Então, a energia fornecida ao gás ela decorre da variação de seu volume. Como dito anteriormente, os compressores de deslocamento positivo incluem os compressores alternativos e os rotativos. Os compressores alternativos podem ser do tipo pistão, tipo êmbolo ou tipo diafragma. Aqui eu trouxe o exemplo, nessa figura, do tipo pistão, onde tem um virabrequim que transforma o movimento rotativo de um eixo de um motor elétrico em movimento linear. Também tem a cruzeta, que guia o movimento do pistão. Tem também um cilindro reservatório, onde vai ocorrer a compressão do gás. E também uma ou mais válvulas de sucção e uma ou mais válvulas de descarga, que vão regular o fluxo do gás que entra e sai do cilindro. Os compressores rotativos são caracterizados pelo gás ser impelido por dispositivos que provocam a rotação, comprimem e impulsionam o fluido para a linha de descarga. Os rotativos podem ser do tipo palhetas, parafuso e lóbulos. Eu trouxe o exemplo aqui nessa figura 2 do rotativo de palhetas, onde ele possui um impelidor, ou tambor central, que quando gira, faz com que as palhetas se direcionem radialmente, ali, aproximando da carcaça. Então, o gás vai penetrar pela abertura de sucção, vai ocupar os espaços definidos entre as palhetas, e por causa da posição do impelidor, que é no centro, e também por causa das posições de abertura de sucção e descarga, os espaços entre as palhetas vão se reduzindo de modo a provocar a compressão progressiva do gás. Os compressores dinâmicos apresentam impelidores que recebem energia de um acionador, geralmente um motor, e a transfere nas formas cinética e entálpica ao gás, para em seguida proporcionar o ganho de pressão. Então, os compressores dinâmicos eles são divididos em centrífugos, mais conhecidos como de fluxo radial, ou de fluxo axial. Aqui na figura 3 eu trouxe o exemplo do compressor centrífugo de fluxo radial. Eles possuem, então, a alimentação do gás em paralelo ao eixo e a saída perpendicular
ao eixo, como a gente pode ver na figura. Então, o gás escoa através do olho impelidor e vai ser acelerado radialmente, saindo então com o aumento da velocidade. Então, a gente vai ter a variação da energia cinética para a energia de pressão. Para a escolha do compressor, deve ser analisado alguns fatores importantes, como a velocidade de rotação específica e do diâmetro específico, a vazão do gás, as pressões de entrada e de saída, as propriedades do gás, o consumo de potência e o custo do compressor. Bom, além disso, os tipos de compressores devem ser analisados especificamente. Então, a gente tem os compressores centrífugos, que são os mais usados nas indústrias de processos por causa da variedade de modelos simples, com manutenção barata e funcionam durante longos períodos de operação contínua. Eles são usados desde pequenas até altas elevações de pressão. Já os compressores alternativos são utilizados em faixas de vazões baixas ou intermediárias e em pressões intermediárias e altas. Os compressores axiais têm o uso limitado a vazões altas em pressões de até 8,5 atm. E os compressores rotativos são usados em aplicações que exigem vazões e pressões baixas. Agora entrando na parte dos ventiladores. Os ventiladores são equipamentos que possuem a finalidade de produzir o deslocamento dos gases. A rotação de um rotor dotado de pás adequadas, acionado por um motor que geralmente é elétrico, permite a transformação da energia mecânica do rotor nas formas de energia potencial de pressão e energia cinética. Então, a energia adquirida torna possível o escoamento do fluido nos dutos, vencendo as resistências que se oferecem ao seu deslocamento, proporcionando assim, então, a vazão desejável do gás. O ventilador opera a pressões baixas, de modo que é possível desprezar a compressibilidade dos gases. Logo, o volume dos gases na entrada e na saída são iguais, diferente do que a gente viu para os compressores. Os ventiladores são classificados segundo o nível energético de pressão, a modalidade construtiva, as formas das pás, o número de entradas de aspiração no rotor e o número de rotores. Trouxe aqui para exemplificar a classificação dos ventiladores segundo as formas das pás, onde nessa letra A a gente tem as pás radiais retas, na letra B a gente tem as pás curvadas para trás, na letra C as pás curvadas para frente, na letra D as pás curvas de saídas radiais e na letra E as pás retas para trás. Falando agora sobre os sopradores. Assim como os ventiladores, os sopradores são equipamentos que servem para o deslocamento de gases, não se adequando para a compressão desses gases. A diferença é que os ventiladores atingem pressões de 0,03 atm e os sopradores podem atingir pressões de 0,3 atm. Os sopradores são destinados ao transporte pneumático ou à aspiração de gases quentes, principalmente em indústria química, e também são encontrados na manipulação de inúmeros gases de processos nas indústrias, por exemplo, indústria química, farmacêutica, alimentícia e também instalações que possuem biogases. Falando agora sobre as tubulações, primeiramente definindo o que são os tubos. Tubos são condutos fechados de seção circular na forma de cilindros ocos, que têm como principal função o transporte de fluidos. Então, tubulação é um conjunto de tubos e seus acessórios que possuem extrema importância nas indústrias, pois são os elementos físicos de ligação entre os equipamentos por onde circulam os fluidos. Quais equipamentos? Vasos de pressão, reatores, tanques, bombas, trocadores de calores e os vários outros que se pode ter na indústria. Os tubos são classificados quanto ao emprego de dentro das instalações industriais ou fora das instalações industriais. Na parte de dentro das instalações industriais, a gente tem as tubulações de processo, de utilidades, instrumentação, transmissão hidráulica e drenagem. E na parte de fora, temos as tubulações de transporte e distribuição. Falando agora sobre as válvulas.
Elas são dispositivos indispensáveis e responsáveis por estabelecer, controlar e interromper o fluxo em uma tubulação. É desejado que sempre haja o menor número de válvulas nas instalações por causa do preço dessas peças, a possibilidade de vazamentos em juntas, graxetas e também porque introduzem perdas de carga. As válvulas podem ter operação manual por meio de volante, alavanca ou engrenagens, é o sistema mais barato e mais comum. Pode ter operação motorizada, pneumática, hidráulica ou elétrica, e operação automática, que pode ser feita pelo próprio fluido por diferença de pressões gerada pelo deslocamento ou por meio de molas ou contrapesos. Uma das classificações das válvulas são as válvulas de bloqueio, que elas se destinam apenas a estabelecer ou interromper o fluxo, ou seja, elas só funcionam completamente abertas ou completamente fechadas. Exemplos de válvulas de bloqueio são as válvulas de gaveta, de macho, de esfera e de comporta. Para exemplificar, eu trouxe uma figura das válvulas de gaveta, que é o tipo de válvula mais importante e de uso mais generalizado nas indústrias. Elas são empregadas em quaisquer diâmetros, na maioria das tubulações de águas, óleos e líquidos em geral, desde que esses líquidos não sejam muito corrosivos. As válvulas de gavetas podem ser utilizadas para quaisquer pressões e temperaturas, e seu fechamento é feito por uma peça chamada gaveta ou cunha, e quando estão totalmente abertas, a trajetória do fluido fica reta e desimpedida, fazendo com que a perda de carga seja muito pequena. Agora, quando estão parcialmente abertas, causam perdas de cargas muito elevadas. Outra classificação das válvulas são as válvulas de regulagem, que são responsáveis por controlar o fluxo, ou seja, elas podem trabalhar em qualquer posição de fechamento parcial. A gente tem os exemplos de válvulas de regulagem, as válvulas de globo, de agulha, de controle, de borboleta e diafragma. Entrando na conclusão, então, os equipamentos e dispositivos apresentados são muito importantes para as diversas atividades de uma indústria, principalmente as indústrias de processos, que inclui as indústrias de alimentos. Como foi mostrado anteriormente, existem diversos tipos de compressores, sopradores, ventiladores, tubulações e válvulas. Sendo assim, se faz necessário que o engenheiro possua conhecimento técnico para que consiga fazer a escolha adequada de quais equipamentos ou dispositivos deverão ser selecionados para um melhor desempenho do processo analisado. E aqui estão as referências utilizadas para a elaboração desse trabalho. Muito obrigado pela atenção.